palavra fé, ela tem um significado amplo, mais amplo. Ela literalmente é além da confiança e convicção. Também é entendida como firmeza, constância, perseverança, estabilidade, lealdade e devoção. A palavra fé no hebraico é emunar. O significado de fé no hebraico, emunar. E ela é muito ampla. Ela vai além da convicção. Ela vai além da confiança. E literalmente ela é entendida por firmeza. Quem tem fé, ela é uma pessoa que tem firmeza, é uma pessoa constante, é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que está estabilizada nas suas convicções, é uma pessoa que é leal à sua oração e ao Deus que serve, é uma pessoa que tem compromisso em ver acontecer aquilo que ela tem colocado diante do altar. E eu quero falar para você que está me ouvindo agora, olha bem, você precisa fortalecer a sua fé, a certeza. Você precisa entender que esta certeza, ela é uma característica de quem acredita firmemente em alguma coisa. Se você tem fé, você precisa demonstrar essa convicção plena. Uma fé, a própria palavra diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É uma realidade. Isso é a fé. E quando nós falamos de fé, nós estamos falando de expectativas. Nós estamos falando de espera. Esperar é acreditar que vai conseguir o que quer. É ter esperança. É ficar em um lugar até a chegada do que é esperado. E você que está me ouvindo agora, presta bem atenção. Seja fortalecido, pois, na sua fé. Independente das circunstâncias que estão ao seu redor. Porque os milagres acontecem por meio da fé. A resposta divina vem por meio da fé. Os acontecimentos acontecem por meio da fé. E se você não tem fé, é impossível você agradar a Deus. O texto que nós lemos aqui diz com clareza: só gritos vazios não atentará o Todo-Poderoso. Nem só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar nessa zona da murmuração, da lamentação. É hora de você reagir na fé, crendo, mesmo que tudo ao seu redor lhe seja desfavorável, mesmo que tudo ao seu redor pareça que não está dando certo, mas aqueles que creem, eles têm um espírito diferente, eles veem o poder de Deus, eles veem a mão forte de Deus, eles sabem que Deus está com eles. Foi o caso de Caleb e Josué. Enquanto todos ao seu redor estavam desesperados, estavam destacando e potencializando o seu adversário, estavam literalmente dando mais ênfase aos seus inimigos do que a Deus, o que o texto diz? Que apenas Caleb e Josué foram considerados por Deus, aqueles que seguiram o Senhor, aqueles que tiveram um espírito diferente. E eu quero dizer, ter um espírito diferente nesse texto, nesse contexto do texto, lá de livro de Números, é você ter um sentimento diferente para com essa situação. É você estar esclarecido do Deus vivo e poderoso que você serve. Então saia dessa zona da murmuração, da lamentação, traga sobre si a responsabilidade de mudar os fatos, exerça uma fé num Deus vivo e poderoso que tem todo o poder para mudar esse quadro. E Ele vai fazer. Ontem nós falamos sobre uma palavra poderosa que veio do mundo do Espírito. Nós estamos ajudando as pessoas a conquistarem nas suas vidas. Nós estamos na terça-feira da prosperidade. Muitas pessoas criticam, falam na sua ignorância, porque não discernem, nem sabem o que significa ser próspero. E a prosperidade, ela é uma promessa estabelecida por Deus para os filhos de Deus. E ela deve ser rogada, pedida ao Senhor da glória. O próprio salmista diz: ó, salva-nos, Senhor. Nós pedimos: ó, salva-nos, Senhor, e concede-nos prosperidade. Está lá no livro de Salmos. E eu quero orientar você que está me ouvindo agora, para você fazer uma avaliação da sua vida e exercer a sua fé, determinando que a situação infeliz, que essa condição de pobreza, de miséria espiritual, emocional, familiar, sentimental, financeira, caia por terra na sua vida. Porque a prosperidade é uma qualidade de quem é próspero.
A prosperidade é a qualidade que é bem-sucedido, feliz. E são muitas as pessoas que não são nem bem-sucedidos, nem são felizes. São muitas as pessoas que, infelizmente, não têm vivido essa realidade, porque lhe falta o exercício da fé, porque lhe falta essas características que nós acabamos de destacar aqui. A fé é uma opinião firme. É uma opinião firme de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério, objetivo de verificação. A fé, ela literalmente é uma absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão, em Deus e no que Ele vai fazer naquilo que eu tenho apresentado a Ele. Quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de pessoas que estão certas, que acreditam firmemente. Estamos falando de pessoas convictas, pessoas que estão profundamente convencidas de alguma coisa. Quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de pessoas que entendem que esse propósito é um fato, é uma verdade absoluta, é real, existe, é inequívoco, é incontestável. Quando nós estamos falando de fé aqui, meu caro amigo, meu caro irmão, nós estamos falando de pessoas que estão vendo resultados acontecerem na sua vida. E nós queremos ajudar você a se levantar na fé. Porque muitas são as pessoas que desconhecem os planos de Deus para a sua vida. Que, infelizmente, dão mais ênfase aos seus adversários do que a Deus. E Deus fica impedido quando você enfatiza. Eu destaquei ontem um texto que nós ministramos e clamamos a Deus na fé. Nós destacamos ontem um texto de Deuteronômio 7:17 que diz o seguinte: se disserdes em teu coração, no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las, diz o Senhor. Se você dá mais ênfase aos seus adversários, se você destaca mais os seus inimigos, se você potencializa mais os seus adversários, se você inferioriza a Deus diante dessa situação, desacreditando, porque você inferioriza quando você desacredita, certamente você não vai prevalecer diante dessa situação. Mas se você crer no Deus que te chamou, se você ter a fé convicta, se você invocar o Deus que pode, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, a sua realidade vai ser outra. Agora, entenda, a fé é um processo. É um processo associado a essas virtudes. E muitas são as pessoas que, infelizmente, muitas têm convicção até. Muitas estão até em parte confiantes, mas lhe falta a firmeza, constância e a perseverança. Infelizmente, é a realidade. Muitas são as pessoas que não estão perseverando mais. Estão naquela fé, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se Deus vai agir de fato. Vamos ver se Deus vai operar mesmo. Vamos ver se Deus vai mudar esse quadro mesmo. Deus não age dessa forma. Só gritos vazios não atentará para eles o Todo-Poderoso. Ou você crê, ou você não crê. Se crê que o marido vai voltar, acabou. Se você crê que o filho vai ser liberto, acabou. Se você crê que essa situação vai acabar, acabou. A sua decisão tem que ser única. Você tem que se mover não pelo que você vê, não pelo que você ouve, mas tem que se mover pelo que você crê. Você precisa entender que Deus, Ele tem interesse de realizar os seus sonhos, de cumprir aquilo que você tem determinado no altar, aquilo que você tem sacrificado diante dEle. Agora, é necessário que você compreenda que sem fé, meu caro, é impossível você alcançar coisas de Deus. É impossível você viver realmente os resultados. A sua fé está associada a uma batalha travada contra os demônios, contra a sua carne e contra esse mundo podre que tenta impedir que você viva o cumprimento do que Deus tem para a sua vida. E eu quero ajudar você que está me ouvindo agora. Você que está aí desviado do Evangelho, se deixou abater, a sua fé está fundamentada foi no homem, na igreja. A nossa fé tem que estar fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. Quando uma pessoa está na fé em Cristo, ele não está nem aí para nada. Ele crê no Senhor e acabou. Nada o abala, nada o abate,
porque a sua fé está em Cristo. Ele tem discernimento, ele tem clareza. E eu quero falar para você que está me ouvindo agora, é hora de você vencer esses problemas que têm atuado na sua vida. Se você não viver este problema, se você não vencer os problemas que você tem enfrentado, eles podem te condicionar a um estado de pobreza. Foi o que nós falamos e ministramos com fé ontem, determinando a expulsão do espírito de miséria, esse demônio infernal que quer te ver na lama, que quer te ver nessa vida medíocre, que quer te ver numa condição inferior, que quer colocar você no estado de desonra. Existem demônios, tranca-ruas, demônios do inferno, que querem jogar você na miséria, que querem levar você a um estado literalmente de frustrado. Agora, escute com atenção, você tem que reagir, porque se você não reagir, você pode sucumbir diante desses problemas. O texto de Marcos capítulo 10 retrata bem o que nós estamos falando aqui. Marcos capítulo 10. Olha bem, o texto conta o seguinte. Marcos, um texto conhecido sobre o cego de Jericó. Ora, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, olha bem, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado da beira do caminho. Bartimeu era filho de Timeu, era filho de uma pessoa ilustre. Conta-se historiadores que Bartimeu era filho de um general muito ilustre e respeitado. Quando seu pai morre, conta-se historiadores que Bartimeu, ele literalmente, ele se rebela contra Roma, e Roma vem e arranca os seus olhos, faz com que ele fique cego, para expor publicamente que aquele que se levanta contra Roma, o seu fim seria este, um fim de desonra, de humilhação. E não apenas isso, infelizmente, eles ainda eram, o texto conta, a história conta, que essas pessoas que eram mendigas, elas recebiam uma capa, e essa capa simbolizava uma autorização do município, do governo, do estado, em que aquela pessoa poderia viver naquele estado de humilhação, pedindo esmolas em um certo ponto. É como se fosse um camelô hoje, enfim, que estivesse trabalhando, precisasse de autorização do município para estar naquele ponto. Então a pessoa naquela época, para ser pedinte, mendigo, ela tinha que receber. E esse certificado era essa capa. Que identificava aquela pessoa como um infeliz, pobre e miserável. E existem pessoas que estão me ouvindo agora, que por causa de problemas, se você não vencer esses problemas, problemas que surgem na sua vida, eles podem te condicionar a um estado de pobreza. Eu quero falar aqui, escute com atenção. Bartimeu, primeiro ele era cego, depois ele é mendigo. A cegueira levou ele a essa condição. Este problema visual levou ele a essa condição de inferioridade, a essa condição vergonhosa. E eu quero destacar aqui na revelação do Espírito, para dizer a você que está me ouvindo agora, existem problemas na sua vida, que se você não resolver, trazendo aqui para nosso contexto, se você não resolver, eles podem te conscientizar, eles podem te condicionar a um estado de pobreza, de miséria, de vergonha. Então, meu caro, ou você exerce a sua fé, ou você pode ir para o pior nível que você possa imaginar. Porque quando uma pessoa ela está decidida, quando a pessoa ela está na fé, quando a pessoa ela quer vencer, ela é perseverante, ela é determinada. Eu fico vendo pessoas que começam nas reuniões, mas não prosseguem. Pessoas que não são persistentes nos seus objetivos diante do altar, ou desconsideram o altar, ou não buscam a Deus como deveriam, e querem de Deus alguma coisa. Nós estamos travando uma batalha, nós estamos numa batalha intensa, nós estamos verdadeiramente posicionados em uma batalha. E se você que está me ouvindo agora não exercer a sua fé, a sua vida vai ser contada como muitos daqueles que estão aí, indo e vindo, saindo e entrando, sem mudanças na sua vida.
É como o Francisco acabou de dizer, são pessoas religiosas, gostam de Deus, gostam de louvar a Deus, gostam de estar na casa de Deus, até cantam, se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, tudo bem, Deus é Deus de qualquer jeito, mas você acaba se associando à miséria, acaba criando vínculos com essa vida desgraçada, infeliz, começa a estar aprisionado a essa realidade e não reage. O filho na droga, o marido com a prostituta, a sua vida nessa lama. Há um espírito maligno que te acompanha, que tem te acompanhado para te colocar nessa condição. Porque o diabo não quer que você brilhe, o diabo não quer que você vença, o diabo não quer que você resplandeça a glória de Deus. O diabo quer que você viva assim, lamentando, lamentando, lamentando e lamentando. E muitas vezes desacreditando no Deus que você serve. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, se levante na fé, tenha motivação, tenha literalmente esse impulso interno que te leva a tomar uma decisão. Eu vou lutar até ver acontecer, eu vou me doar até ver acontecer, eu vou sacrificar para ver o resultado do meu Deus, da minha fé no Deus que eu sirvo. E esta é uma palavra para você que está me ouvindo agora. Escuta bem, só gritos vazios não atentará o Todo-Poderoso. Há um texto que Deus me deu, até um livro que nós vamos fazer, já está pronto na realidade, chamado Dá uma evidência de quem é Deus na minha vida. É uma série que nós vamos fazer. Uma evidência de quem é Deus na minha vida. E uma das grandes evidências, um texto lindo que eu sempre tenho ministrado, o Espírito tem me dado luz nessa palavra, no livro de 1 Crônicas, capítulo 30, ele retrata, em 2 Crônicas, capítulo 30, ele retrata a história de Davi, num momento crítico da sua vida, diante de um cenário de caos, diante de uma realidade crítica, diante de uma realidade literalmente difícil de se lidar. Mas o texto diz, 1 Samuel, capítulo 30, o texto diz que Davi, ele reage diante daquele cenário. Davi não fica murmurando, não fica lamentando, não fica queixando-se, culpando a Deus, culpando as pessoas. Davi não perde tempo lamentando, chorando. O texto diz que quando Davi chega em Ziclag, a sua família foi sequestrada. A história conta que os filhos dos seus amigos, soldados, cooperadores, também foram atingidos. A cidade, a comunidade inteira que ele vivia foi assolada, queimada. Havia pranto, desprezo. A história conta que quando Davi chega na cidade de Ziclag e vê o caos diante dos seus olhos, ele chora até não ter mais forças. Lá no versículo 4, ele chora. Mas o texto conta também, literalmente, que Davi fica muito angustiado, porque as pessoas estavam em amargura de espírito, cada um por causa do seu filho. Mas diante desse cenário, ou Davi se deixava morrer, ou Davi desistia, culpava a Deus, o mundo, e fazia uma loucura, ou ele reagia na fé. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Enquanto todos estavam confusos, enquanto todos estavam lamentando, enquanto todos estavam aflitos, enquanto todos estavam preocupados, enquanto todos se encontravam desnorteados, sem discernimento do que está acontecendo, a Bíblia diz que Davi não está nem aí. Davi, ele sai da zona da murmuração, da lamentação. Davi se posiciona na fé. Ele se reanima em Deus. Ele traz um impulso interno que o leva a uma atitude de buscar a Deus. Ele se motiva na fé, ele se reanima, ele se restabelece. E essa é a palavra que eu quero falar para você que está me ouvindo agora. Escute com atenção. É hora de você parar de lamentar. É hora de você tirar os olhos desse problema. Todas as vezes que você botar os olhos nessa coisa, todas as vezes que você destacar mais o seu adversário, toda vez que você falar loucamente, você vai estar acumulando o que não presta na sua vida. Cale, clame, busque, porque haverá uma resposta ao aflito, haverá uma provisão, haverá uma saída, haverá uma rota, haverá um milagre, haverá uma intervenção de Deus na sua vida, quando você exercer de fato a fé.
Escute com atenção, você, meu caro, que está me ouvindo agora. Presta bem atenção. São muitas as pessoas que estão me ouvindo agora que se encontram abatidas. Sabe por quê? Porque se deixou contaminar com as aparências, se deixou abalar. Mas eu quero te dizer, olha, o diabo, ele quer te rotular como um fracassado. Ele quer te vestir dessa condição de pobreza. O diabo é como aqueles romanos. Eles causam grande mal e depois rotulam aquele indivíduo como um miserável. E é justamente o que o diabo está fazendo na vida de todas as pessoas, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Ô Francisco, dentro de tudo que você está acompanhando aí, é uma revelação tremenda de Deus. Nós não preparamos nada, né? E realmente pessoas estão sendo poderosamente visitadas por Deus nas suas vidas. Com certeza. Às vezes tem pessoas que eles aceitam aquela situação. Tem pessoas que eles ficam se lamentando, se queixando. E às vezes o próprio Deus, ele levanta pessoas para dar uma palavra àquela pessoa. E às vezes tem pessoas que estão em casa, até mesmo na igreja, bispo. Jesus muda a minha vida. Jesus muda a minha vida. Jesus não vai mudar a sua vida. Deus vai te dar uma palavra. Uma direção. Uma direção. É o exercício da fé. Positivo. Bartimeu estava lá, ó, esperando o milagre dele. Quando ele ia, o anjo agitava água, outro na frente dele e tal. Ele perseverou, ele ficou ali. Jesus ia passando e falou: quer ser curado? Aquele Jesus, paralítico do tanque de Betesda. De Betesda, isso. Quer ser curado? Curou. Então a fé daquele homem estava relacionada àquilo ali. Eu estou na posição, eu estou no lugar certo. Saia dessa condição que você está, meu amigo. Ore a Deus, busque a Deus, clame: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente pode ver. Você observa que as pessoas, elas lhe faltam garra. Isso, positivo, lhe faltam entusiasmo. Com certeza. Lhe faltam motivação, lhe faltam coragem, lhe faltam determinação, lhe faltam fatores que são fundamentais para a realização do cumprimento da fé. Você que está me acompanhando agora, nosso horário passa muito rápido. Olha bem, eu quero te orientar, escute com atenção. Há uma história, e eu quero aproveitar aqui e contar essa história, de uma pessoa chamada Jabes, no livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9. Literalmente a sua mãe lhe chamou dizendo: porque com dores eu dei à luz. Jabes começou a sua vida com dores, com dificuldades. O próprio nome dele em si significa aflição, pesar. No sentido hebraico, Iapis, procede da raiz que significa afligir, pesar, ou aquele que causa dor. Ele tinha tudo para dar errado, mas o texto conta que ele invoca a Deus, que ele busca a Deus. Houve um momento na vida dele em que ele conheceu o poder da oração, clamou, ele se refugiou no Senhor, e o texto diz que Jabes, ele tinha tudo para dar errado, mas se tornou mais ilustre dos seus irmãos, porque ele não aceitou aquela condição em que ele estava sentenciado a viver, aquela sentença, aquele rótulo, aquela realidade. Aos olhos de todos, ele poderia ser visto como alguém que não tinha valor, como alguém que era rotulado causador de dor, causador de danos, mas ele não aceita essa marca de fracasso, essa marca, essa identificação de derrota, e ele vai para cima, ele clama ao Deus vivo, e o milagre acontece, e o seu futuro se tornou mais ilustre, diz o texto, do que os seus irmãos. E é justamente o que eu quero estimular você agora. Não aceite essa condição que você está vivendo, não aceite, vença este problema que tem tentado te sucumbir. Ele quer te colocar numa condição vergonhosa, humilhante,
humilhante. Sabe o que é opróbio? Quando Neemias, ele se levanta na fé, exercendo a sua fé, clamando a Deus para mudar o quadro. A história conta que Neemias relata ao seu povo, diz: vede, pois, que miséria estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas. Veja, pois, e nós nos encontramos no opróbio. Estamos vivendo em uma vergonha contínua. E essa é a palavra que eu quero destacar: vergonha contínua. Essa palavra, o diabo tem exposto você a esta condição. É como se a sua vida fosse uma vitrine. É como se você estivesse vivendo numa vitrine, sendo que quando as pessoas passam e olham para a sua vida, o que elas veem não são honra, não é as virtudes, não é a graça, o resplendor, a luz, mas sim a desonra, a vergonha contínua dessa situação continuada na sua vida. Então é hora de você pagar o preço devido. É hora de você clamar ao Deus que tem poder. É hora de você ajustar a sua fé e pedir a Deus, apelar para Deus cumprir as suas promessas, fazendo menção do que ele fez no passado, porque essa foi a oração de Neemias e deve ser a sua oração também. É hora de você pedir a Deus condições para mudar essa situação, porque essa foi a oração de Neemias e vai ser a sua também, em nome de Jesus Cristo. Porque o que Deus tem para você é algo tremendo. É maior. Você é maior do que você se enxerga. Você é maior. Você é maior do que você. Do que você se enxerga. Você é maior do que você se enxerga. Tem mais força. Positivo. Eu até falei ontem, nós estamos falando ontem sobre um elefante do circo. Eu trouxe uma pequena reflexão sobre isso. Acredite que você pode. Com certeza. Olha bem, você já observou que o elefante no circo, durante o espetáculo, ele é enorme, um enorme animal, faz demonstração de força, descomunais, mas antes de entrar em cena, permanece preso, quieto, contido, somente por uma corrente que aprisiona a uma das suas patas, uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira. E ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele é capaz de derrubar. Uma árvore, se fosse o caso, com a sua própria força, poderia com facilidade arrancá-la do solo, arrancar essa estaca. Por que o elefante literalmente não o faz? Não foge. A resposta é simples. O elefante não escapa porque foi preso a estaca muito pequeno. Naquela época a estaca era muito pesada para ele. E o elefantinho tentava e nada. Até um dia em que, cansado, aceitou o seu destino, ficar amarrado na estaca, balançando o corpo de lá para cá, esperando a hora de entrar no espetáculo. Então, aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode. O mesmo acontece com muitas pessoas. Depois de ouvir alguns nãos, ou algo deu errado, passam a acreditar que não podem. Ficam presos às estacas do fracasso e de uma vida limitada. E como o elefante do circo, já não percebem que possui dentro de si uma força para quebrar qualquer estaca, corrente que amarra, enfim, o inferno. Você pode muito mais do que você está fazendo. O texto diz de Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Deus vai fazer, mas é através da sua vida. Reconheça a força que você tem. Se levante na fé. A sua força é a sua fé. Ela, nesta pequena palavra, está centralizada. Tudo o que você mais precisa, coragem, as virtudes necessárias para vencer, está centralizadas na fé. Nosso horário voa, nosso tempo passa muito rápido, mas eu tenho certeza que você que está nos acompanhando agora, você está sendo ricamente agraciado por Deus. Ricamente agraciado por Deus. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? É com o Reinaldo. Olá, Reinaldo. Oi? Reinaldo Pintor. Deus abençoe, Reinaldo. Prazer falar com você, meu filho. Tudo jóia? Tudo jóia. Você está acompanhando a nossa programação? Eu estou acompanhando, pastor. Aqui eu estou aqui na igreja aqui, que eu vou ver o negócio da pintura, pastor. Que maravilha, Reinaldo.
Deixa eu lhe falar, ô Reinaldo. Você destacou o seu quê na sua vida? O que chamou a atenção aí nesse momento? Essas mensagens, enfim. O pastor... Tô te ouvindo. Essa quinta da grade aqui, pastor. Alô? Oi. A quinta da grade, pastor. Ô filho, acho que você tá falando com o pastor errado. Aqui é o bispo Fábio que está falando, tá bom? Um forte abraço. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Pastor, eu tô ligando aí para a programação da rádio. Eu tive tem um pessoal aí no Marajó, que eles vieram trabalhar aqui e o pessoal aqui dispensaram eles. Eles estão sem passagem, sem condições de voltar para a casa deles. Pode falar, meu filho. Pode pedir o anúncio. Para fazer um apelo aí ao pessoal que... Pode fazer você mesmo aí. Ajudar, né, com 5, com 10, com 3, com 5, com o que puder, para inteirar a passagem deles. A mulher com uma nenenzinha pequena de braço e mais 2 menininhos pequenos. Pode falar, meu filho, aí. E aproveite, diga onde o local onde o pessoal está, para quem puder ajudar. Pode ficar à vontade aí, pode dizer. Eles estão lá no Marajó. Pode falar aí, tá? Eles estão no Marajó, eles estão precisando disso. Eles estão pedindo essa contribuição, né? Para poder eles inteirarem a passagem, para eles voltarem. Eles vieram do estado do Pará para trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa chegou aqui e mandou eles de volta. Quando eles vieram, são pessoas pobres, vieram com dinheiro de vir confiando no trabalho. E mandaram de volta, aí ficaram sem ele e sem beira. Ok, entendi. Aí eu me comovi, né? Como é o seu nome? Com essa família lá. Qual é o seu nome? Aí os irmãos que estão ouvindo aí, que puderem ajudar com qualquer tanto. Ô meu filho, deixa eu te pedir uma orientação. Dê o seu contato agora, por gentileza, no ar, que o pessoal vai estar ligando para você, o pessoal que vai se dispor para estar te ajudando. Dê o seu contato agora no ar, por gentileza. Tem a casa de apoio também. O meu telefone é o 9145-3514. 9145-3514. Qual o seu nome? Qual o seu nome? É Val, da tela. Pronto, Val. Deus abençoe. Olha, vem, Val. Na Rua Mercúrio, em frente à Igreja Evangelho do Reino, tem ali uma casa de passagem, que muitas pessoas que estão na rua da prefeitura, toma café, toma banho, dorme lá, até dar passagem também, tá bom? Se você puder encaminhar eles lá, tá certo? Aí eles vão ter uma ajuda também maior. Mas as pessoas que querem ajudar, fica na Rua Mercúrio, em frente à Igreja Evangelho do Reino, ali no bairro do Jardim Acácia. No Jardim Tá bom? Acácia. Rua Mercúrio. Eu dou uma passadinha da orientação para eles. Um forte abraço, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Então é isso aí. Você que ouviu, ajuda aí o nosso cooperador, essa pessoa que se sensibilizou, tá bom? E essa pessoa que está necessitada de ajuda, ele e a sua família. Nosso horário está chegando ao final. Como sempre, é uma grande satisfação poder estar compartilhando com você. Quero mandar um forte abraço a todos que estão me ouvindo nesse momento. Que o Espírito de vida esteja te iluminando, fortalecendo, trazendo luz ao seu entendimento e à sua fé, tá bom? Olha, nossas reuniões acontecem às terças, sextas e domingos. Terça, sexta e domingo. Lembrando que nesse domingo nós teremos a grande consagração da família, onde nós vamos preparar uma festa muito linda e toda a família está convocada para estar conosco. Vai ser algo de Deus. Vamos selar no mundo do Espírito que eu e minha casa servimos a Deus, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, você que participar. Na sexta-feira agora é uma reunião propícia para quem quer ser liberto das obras do mal que tem te afligido. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica aí um beijo forte no teu coração e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Francisco, dá um abraço a esse pessoal aí. Um abração a todos, muito obrigado, vocês aí que estavam na sintonia, e nunca se esqueça, você é maior do que você se enxerga. Glória a Jesus Cristo. Vamos finalizar, temos 1 minuto